Você provavelmente está desesperado, tal qual eu estou, abrindo a calculadora, fazendo conta, olhando posição de adversário, fazendo cálculo, parando um jogo entre Bahia e Mirassol e se perguntando: será que esse lateral tomar terceiro cartão amarelo agora vai ser interessante? Pois é. Talvez você não esteja assim porque você está de saco cheio do Fluminense, é totalmente justo. Se você não está, você vai vir comigo nessas contas que eu vou fazer aqui agora no Jornada... Eita, não tô no Jornada, aqui eu tô no Raiz Tricolor, tá? Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor e vamos embora pra gente poder falar de Fluminense aqui em mais um vídeo, tá? Primeiro, cara, eu vou mostrar uma curiosidade, uma coisa que me chamou muito a atenção e que tem me feito chamar esse campeonato de campeonato da obviedade, de certa maneira, tá? Acho que esse é um campeonato que tá dando pra chamar de campeonato mais óbvio da história. Tá acontecendo muita coisa óbvia nesse campeonato. Acho que poucas coisas têm mudado e se você olhar a tabela, eu fui num gráfico legal que tem lá no Wikipedia, e que tem a evolução por rodada, né? De cada time. E aí, cara, eu reparei o seguinte, o Zubeldia assumiu o Fluminense na 25ª rodada, é o primeiro jogo dele, tá? Ele tem 9 jogos porque tem um jogo atrasado aí no meio. Mas na 25ª rodada, tá? No jogo contra o Botafogo, eu fiz um recorte aqui de todos os times, a posição que eles estavam na 25ª e a posição que eles estão agora. Vem comigo, tá? Tá tapando o nome aí de alguns, mas tá em ordem alfabética. Vê se você percebe uma coisa. O Atlético Mineiro era 14º, agora tá em 13º. Eu tô falando aqui simplesmente de 3, 6, 7 rodadas, tá? E teve 9 jogos, que teve 2 jogos atrasados. Acabei falando errado ali do Zubeldia. 7 rodadas se passaram. O Atlético Mineiro era 14º, tá em 13º. Aí o Bahia, que era 6º, virou 5º. O Botafogo, que era 5º, virou 6º. O Ceará, que era 11º, foi pra 12º. E o Corinthians é recordista, tá? Subiu 3 posições. Saiu de 13º para 10º. O Cruzeiro, que era 2º, virou 3º. O Flamengo, que era 1º, virou 2º. E aí eu vou adiantar aqui pro Palmeiras, que era 3º, virou 1º. Só trocaram entre si. O Fluminense, que era 8º, virou 7º. E o Fortaleza, que era 19º, virou 18º. Porque o Juventude, que era 17º, virou 19º. E o Vitória, que era 18º, virou 17º. O Sport seguiu em 20º. Por sinal, na briga aqui, o Grêmio, que era 10º, virou 11º. O Internacional, que era 15º, ficou em 15º. O Mirassol, que era 4º, seguiu em 4º. O Red Bull Bragantino, que era 9º, caiu para 14º. Esse é o grande salto, tá? Mesmo o Vasco, que saiu de 12º para 9º, subiu só 3 posições. Assim como o São Paulo, que era 7º, virou 8º. E o Santos, que permaneceu o tempo inteiro em 16º. Todos os times, tá? Tiveram variações muito curtas, à exceção de um, que é o Red Bull Bragantino, que despencou de 9º para 14º. Todos os outros, o máximo que a gente viu foi mudança de 3 posiçõezinhas ali de Vasco e Corinthians. Os outros 17 times da tabela do Campeonato Brasileiro mudaram no máximo 1 posição, 2 posições, quando muito. A maioria, na verdade, mudou 1 ou nenhuma posição. É um campeonato que a 7 rodadas ele não muda a tabela dele. Vai lá, houve uma troca ali, né? Vasco e Corinthians ultrapassaram o Red Bull Bragantino. Foi mais ou menos isso. Mas ainda assim, 3 posições pro Vasco, 3 posições pro Corinthians. O Corinthians era 13º, tá em 10º, não mudou praticamente nada. É um campeonato que vem na mesmice, tá? O de cima sobe, o de baixo desce. Tá bom, xibom, bom, as meninas, né? E aí teve uma outra imagem que me chamou a atenção, que é mais uma do SC Bahia Números, por sinal. Siga, tá? É uma página de Bahia, mas que vale muito a pena. Eu vou até botar aqui sem eu aparecer na tela, né? Pra você poder olhar o número inteiro. Cara, o cara tem vários números maneiros do Bahia e de repente se você for lá no comentário, lá no Twitter dele e pedir um número de Fluminense, ele te dá também. Mas olha só que interessante essa imagem aqui, tá? Se você reparar, é a posição em cada ano na 31ª rodada. E se você reparar, o G4 tá todo com mais pontos do que seria a média para ele ter. Pela média, era pro Flamengo, o segundo colocado, ter 57, o Flamengo tem 64. Era pro Mirassol ter 53, o Mirassol tem 56. E o Bahia também. Ou seja, tá mais difícil chegar no G4. O Fluminense tá na média, o Botafogo tá na média, porque o Z4 tá abaixo da média. Não tá um campeonato de obviedade. O de cima tá subindo, o de baixo tá descendo.
esse era o ponto que eu queria colocar aqui inicialmente para o nosso debate. Tá? É um campeonato que não tem andado. E isso, pra gente, é bom e ruim. E eu vou explicar aí agora nessa imagem que está aparecendo aí na tela já para vocês, que é a pontuação de cada adversário na briga, né, na luta por uma vaga na Libertadores e, claro, pra gente não só a vaga na Libertadores, mas a tentativa de entrar também no G5. Eu fiz uma análise no meu Twitter que eu coloquei que com a derrota pro Ceará, o Fluminense praticamente deu adeus à vaga direta, mesmo tendo G5. Eu diria que nesse momento a esperança do Fluminense para uma vaga direta na Libertadores, ela paira com Corinthians e Vasco eliminados na semifinal da Copa do Brasil. E por que isso? Porque o Fluminense ou seria campeão da Copa do Brasil e teria uma vaga direta, ou porque o Cruzeiro, sendo campeão da Copa do Brasil, colocaria um G6, né? Com o sexto colocado também indo direto. Mas se você reparar essa imagem aí que está aí na tela, também do meu amigo Pedro Pereira lá do SC Bahia Números, se você reparar, ele coloca aqui embaixo, que acho que é o crucial, a pontuação média, a posição, perdão, média dos adversários que cada time enfrenta. Quanto maior o número, significa que os times estão mais na parte de baixo da tabela, o que é melhor. E por que é melhor, Gabriel? Reta final, às vezes, o time não dispara? Mas eu acabei de mostrar. O de cima sobe, o de baixo desce. Os times de baixo não estão fazendo super arrancadas. A gente não vê o Vitória, que trocou de treinador há pouco tempo, botou o Jair Ventura, que até tá pontuando um pouquinho melhor, começa a brigar com o Santos. A gente não vê esses times, a possibilidade ali de um time desse que tá vindo igual um cometa, o Fortaleza tá ganhando de geral. Não, a gente até vê a possibilidade do time desse. Fortaleza, por exemplo, empatou com o Santos, se tivesse ganhado, tava bem na briga pra escapar, mas ainda não olha nenhum time desses voando. O Bahia, a posição média dos adversários deles é 14º. Simplesmente o Bahia pega o 13º, o 15º, o 18º, o 19º e o 20º. O do Fluminense, que é o pior, a posição média dos adversários do Fluminense, arredondando aqui, é 5º. O Fluminense pega o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 8º e o 11º, fora de casa ainda. Olha o tamanho desse desafio. Só que, vai lá, tabela por tabela, é difícil e tal. Você tem aqui tabelas que são tão fáceis quanto a do Bahia. Você vê que a média, na verdade, é tudo 10º, né? 10º pro Vasco, 11º pro Corinthians, 12º no São Paulo, 9º pro Mirassol e tal. O problema é que faltam 7 rodadas e a gente está 5 pontos atrás do Bahia. Esqueça Mirassol. O Mirassol está 9 pontos na nossa frente. Da mesma forma, dá pra gente dizer, até pra você esquecer o Corinthians, mas vai lá, deixa o Corinthians aqui na brincadeira também. Olhando primeiro pra G5, tá? O objetivo de ser G5, ou seja, ultrapassar o Bahia. Pra você entender o tamanho da rabuda que é esse cálculo. Vamos aqui considerar um campeonato óbvio, tá? Considerar um campeonato óbvio do Bahia, que é acontecendo só a obviedade. O Bahia vai muito mal fora de casa. Muito mal fora de casa. É uma campanha muito ruim, tá? Então eu não vou dizer, tô indo no óbvio, tá? Que o Bahia vai se dar bem contra o Atlético Mineiro e Internacional fora de casa. Não acho, apesar de Atlético Mineiro e Internacional serem times totalmente piores do que o Bahia. Mas eu vou dizer que ele vai fazer um ponto, tá? Vai empatar com o Atlético Mineiro e vai perder pro Internacional. Eu estou indo num óbvio otimista aqui pra gente. A obviedade também diz que o Bahia ganha o Fortaleza em casa, né? Pelo amor de Deus, né? Em casa, o Bahia é o melhor mandante. E vou botar aqui a obviedade clubística e otimista nossa com o Bahia empatando com o Vasco. Não vou nem botar ganhando, vou botar o Bahia empatando com o Vasco dentro de casa. O Bahia fora de casa contra o Juventude, o Bahia vai muito mal, mas o Juventude é muito fraco. Então eu vou mais uma vez clubisticamente botando um empate. Só aqui, tá? O Sport dentro de casa, aí eu acho que não tem nada clubisticamente que defenda. O Bahia ganharia esse jogo. Considerando o cenário da última rodada, eu não vou fazer aqui a última rodada, o Bahia teria feito 9 pontos. Teria chegado na última rodada com 61 pontos. Sabe o que isso significa? Que o Fluminense, porque tem um critério de desempate melhor, precisaria chegar na última rodada pelo menos com 58 para o confronto direto. E aí o Fluminense tem que arrumar 11 pontos nessa brincadeira.
Vamos tentar arrumar 11 pontos pro Fluminense nessa brincadeira? Vai ser difícil, ainda mais com um campeonato de obviedade. Vamos lá. Qual o jogo que a gente olha e fala? Tirando do Bahia, porque já tá na conta, né? Fluminense ganha. Pô, tá bom. São Paulo em casa. Eu fecho com São Paulo em casa. Beleza, mais 3 no São Paulo em casa. Antes disso, dá pra gente... Vamos botar a vitória do Mirassol aqui. Vamos tentar aqui forçar a vitória do Mirassol. E vamos forçar a vitória do Grêmio fora. A gente vai ter que vencer fora de casa. Um time que simplesmente não vence fora de casa desde o jogo contra o Vitória, e tirando esse é até difícil de achar outro. Acho que a gente vai voltar lá contra o Internacional, provavelmente lá antes do Mundial de Clubes. Isso significa que se a gente, né, considerar, né, a gente vai ter que basicamente Cruzeiro no Mineirão, Palmeiras no Allianz Parque e Flamengo. Um clássico no Maracanã, que apesar de ser mando nosso, deve ter maioria deles. Nesses 3 jogos, a gente precisa achar 2 empates ou uma vitória. Entende o tamanho da dificuldade? Se a gente ganhar o Mirassol, se a gente ganhar o São Paulo e ganhar o Grêmio fora de casa, a gente ainda precisaria achar, além de ganhar o Bahia na última rodada, precisaria achar uma vitória contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, ou pelo menos 2 empates. Isso num campeonato óbvio, onde a tendência é que desses próximos 4 jogos, o que a gente tem a chance real de ganhar seja o jogo contra o Mirassol, de fato. Beleza, pode ser que, vamos lá, vamos pro milagre aqui então. A gente segurou um empate com o Cruzeiro. Não vou nem botar vitória num clássico, não vou botar que a gente perdeu o clássico, tá? Mas a gente segurou um empate com o Cruzeiro. Vou ser clubista aqui, né? A gente perdeu pro Cruzeiro, segurou um empate com o Flamengo, a gente conseguiu segurar um empate com o Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras poupou o time para a final da Libertadores. Algo que eu acho muito difícil, considerando que o Palmeiras também está de olho e está disputando o título brasileiro. E a gente conseguiu vencer Mirassol, São Paulo e Grêmio. A gente chegou aos 11 pontos que a gente precisava para na última rodada enfrentar o Bahia e ganhar deles dentro de casa. Entende o tamanho do desafio? É complicado. Se a gente for para a realidade mesmo, o fato é que o Palmeiras não vai nem entrar nessa conta aqui. A verdade é essa. E o Flamengo provavelmente também não, assim como o Cruzeiro. A gente pode olhar e confiar que a gente chega na última rodada com 9 pontos, ganhando Mirassol, São Paulo e Grêmio. Eu acho que é o que o campeonato mostra de obviedade, tá? Com 9 pontos a gente vai a 56. Aí, meu amigo, a gente olha pro Botafogo. Eu vou botar 57, porque eu considero que tem uma possibilidade do Fluminense pelo menos conseguir um empate com Flamengo, Palmeiras. Então, no Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, eu vou botar 1 ponto, ok? Acho que é justo, e a da obviedade do campeonato mostra que é possível o Fluminense conseguir 1 ponto. Então o Fluminense chegaria na última rodada com 57. O problema é que tem o Botafogo. E dos últimos 8 jogos do Fluminense, né, pegando ele quase o recorte do Zubeldia, mas um recorte de número par, o Fluminense ganhou 4, perdeu 3 e só empatou 1, que foi contra o Sport. Eu considero até uma derrota, mas beleza. O Botafogo no mesmo período não foi muito longe do Fluminense, não. O recorte do Botafogo, eu tenho falado que o Botafogo está derretendo no campeonato. Nos últimos 8 jogos do Botafogo, o Botafogo empatou 3 vezes, perdeu 3 vezes e ganhou 2. Significa que o Botafogo fez 9 pontos. A gente, no nosso cálculo, a gente fez um pouquinho mais, né? A gente fez 13. Beleza, melhor. Mas no mesmo período o Botafogo ganhou o Ceará fora de casa. É bom, beleza que tem um tropeço contra o Santos em casa, mas conseguiu empatar com o Mirassol fora de casa. É um time que tem conseguido pelo menos algumas pontuações ali mais recorrentes. Nesse mesmo período pegou o Flamengo, que é o líder do campeonato. Perdeu até pra gente mesmo, no mesmo cenário. Pegou o Bahia, pegou times mais da parte alta da tabela. Então o Botafogo provavelmente vai pontuar um pouquinho abaixo da gente no ritmo. Ou não, né? Porque a tabela deles é muito mais fácil. Você olha na obviedade do campeonato e você enxerga o Botafogo. Pelo menos, vou botar aqui de Vasco e Vitória. Vasco, Vitória e Sport. Gente, o Botafogo sai daqui com pelo menos 5 pontos, né? Mesmo sendo fora, o Botafogo não é um time caseiro, tá? O Botafogo não é um time caseiro. E eu diria que nesse início aqui, pelo menos 5 pontos nessa fase inicial. Ou melhor, vou botar pelo menos 6 pontos. Isso eu tô nivelando por baixo, tá?
com Vasco, Vitória, Sport e Grêmio. Se ele vencer só Sport e Grêmio em casa já tá normal. Se ele vencer o Vitória no Barradão e vencer o Vasco e perder pro Sport vai ser uma surpresa. Então, considerando a vitória do Sport como óbvia, ele arruma 3 empates ou pelo menos uma vitória nos outros. É bem possível, inclusive, que pontue mais do que 6 pontos nessa reta inicial. Depois tem Corinthians, tem Cruzeiro fora, mas ainda tem o Fortaleza na última rodada, que vai fazer com que ele, na última rodada, vamos botar aqui, se ele chegar a pelo menos 7 pontos, aqui, né, vou botar um empatezinho com o Corinthians ali naquele início, Botafogo, pelo menos com 7 pontos, vai chegar com 55. A gente, com 10 pontos, está chegando com 57. A última rodada, eles têm Fortaleza em casa. Então eles vão chegar contra o Fortaleza com 55 pontos, a gente vai chegar contra o Bahia com 57. Essa é a minha projeção pensando no campeonato da obviedade, tá? A tabela do Botafogo, ela provavelmente o Botafogo tem muita possibilidade de pontuar mais, mas a fase do time não é tão boa. Tem chance deles chegarem atrás da gente. Acho que a meta é essa, por isso que eu falei da final da Copa do Brasil ser Cruzeiro e Fluminense. Porque aí numa dessa, meu amigo, se fosse Cruzeiro e Fluminense a final, o G6 estaria garantido. A gente tem que perseguir o G6, tá, gente? O G5 eu acho que foi pro espaço. Eu acho que a gente não vai fazer aquela quantidade toda de pontos. Por exemplo, eu projetei com 10 pontos, a gente chega para jogar contra o Bahia já sem chance de passar o Bahia. O Bahia teria 61, a gente teria 57. Então o nosso olhar... E o Mirassol não vou nem fazer, tá? Porque nessa brincadeira aqui a gente jogando as últimas 7 rodadas chega um ponto à frente do Mirassol hoje. Então eu não vou nem fazer a brincadeira aqui, apesar da tabela do Mirassol ser difícil. Mas o ponto central é que a gente precisa perseguir e brigar com o Botafogo, cara. É a última esperança. Só pra não dizer que eu não falei aqui do São Paulo e do Vasco, fazendo uma projeção sincera aqui de São Paulo e Vasco. São Paulo tem um jogo dificílimo contra o Flamengo, acho que vai acabar perdendo, mesmo jogando em casa. Tem um jogo fácil contra o Red Bull, foi o que eu mostrei lá no início, que é o time que mais caiu. Acho que é justo botar 3 pontos pro São Paulo contra o Red Bull. Um clássico contra o Corinthians eu não vou botar nada. Um jogo em casa contra o Juventude, acho que também é prudente botar aqui que o São Paulo vai fazer 6 pontos em casa. E aí depois o São Paulo tem Fluminense fora, também pode ser que não, eu projeto vitória do Fluminense, e depois tem o Inter em casa. Então o São Paulo, é bem possível que o São Paulo chegue nesta última rodada com pelo menos 53 pontos, tá? Talvez não esteja mais brigando com a gente, mas basta uma gracinha contra o Corinthians, tá? Eu vou inclusive botar um empate aqui contra o Corinthians. Basta uma gracinha contra a equipe o São Paulo fazia alguma gracinha contra o Fluminense no Maracanã, que eles estão na frente, tá? Que eles passam a gente. Eu tô projetando que o São Paulo chega nessa fase final com 54 pontos e a gente chega com 57. Deu empate nesse jogo ao invés de uma vitória do Fluminense? Pronto, os dois estão com 55. Olha a merda. E a última rodada, eles vão enfrentar um Vitória, aí, né, num contexto em casa, brigando contra o rebaixamento e tal. Talvez seja um jogo bem mais difícil do que o nosso jogo contra o Bahia dentro de casa. Talvez o Bahia já encerrado o campeonato dele, né, já sabe que vai ser quinto, não vai passar o Mirassol, não vai ser ultrapassado por ninguém e tal. Talvez seja um jogo que o olhar hoje que eu tenho é de um Bahia até torcer pra isso. Pro Bahia ir embora, não chegar no Mirassol, não chegar na gente e a gente pegar tranquilo. Pra fechar esses cálculos aqui, tá, na tentativa de classificar o Fluminense pra Libertadores e mostrar que o Fluminense tem capacidade pra chegar lá e aonde que a gente precisa mirar, tá? Tentar te dar um pinguinho de esperança. Eu vou no Vasco. Normalmente falei, não vou no Corinthians, cara. Acho que o Corinthians, ele tem possibilidade grande ali de fazer pelo menos 9 pontos ali, talvez, ganhar o Red Bull, Ceará, ganhar o Botafogo e ainda ganhar o Fortaleza ou o Juventude, fazer 12 pontos, mas ainda assim ele vai 54, tá? Acho que a chance de Vasco e de Corinthians, ela é até uma chance real. Acho que a do Corinthians nesse momento é até maior, porque o Vasco, por exemplo, como eu falei aqui, eu projetei que, né, o Vasco ganharia, na obviedade, ganharia do Juventude, faria pelo menos um ponto entre Botafogo e Grêmio, né, o jogo fora de casa, 4 pontos, perde do Bahia, mas ganharia do Internacional em casa, chegaria aí a pelo menos aí 7 pontos, e no Mirassol em casa, vou botar mais um ponto, chegaria a 8. Então chegaria no máximo a 50. Acho que hoje a realidade é de um Corinthians até talvez terminando mais à frente do Vasco, mas o Vasco estaria na briga ainda por, de repente, o G8, né, caso abra. Então, assim, resumindo, cara, todos os meus cálculos, meus números, a minha projeção hoje é o seguinte: a gente não passa mais o Bahia,
Precisaria de um milagre para passar a equipe do Bahia, tá? E para chegar no último jogo, brigando ainda com eles, tem que contar com o tropeço deles ou com vitórias muito improváveis, né? Como, por exemplo, uma vitória do Fortaleza contra eles lá na Fonte Nova, uma vitória do Juventude contra eles, uma vitória do Sport contra eles, ou vitórias improváveis nossas, né? Porque, por exemplo, vencer o Flamengo, vencer o Palmeiras, vencer até mesmo o Cruzeiro e não ter tropeço em outras rodadas. Então eu acho que hoje o cenário é de torcer para chegar um Bahia morto aqui na última rodada. Tá? Deixa o Bahia embora, a gente tenta garantir a 6ª colocação e focar na Copa do Brasil depois, que se a gente não for campeão, torcer pro Cruzeiro C e resolver a situação nossa passando em 6º. Acho que esse é o olhar, é secar o Botafogo, principalmente nesse jogo contra o Vasco agora. Seria muito importante pra gente um empate ou uma derrota do Botafogo, porque a tabela do Vasco depois ela é um pouquinho mais difícil, né, do que a tabela do Botafogo. E, enfim, depois ir torcendo para poder o Botafogo tropeçar. Se ele não ganhar de Vasco, Vitória e Sport, ele fizer 3 pontos ou menos, a gente já tá no lucro. É isso então, tá? Muito cálculo, muita calculadora, muita matemática na mão. Vamos ver quem te arruma. Até a próxima. Valeu.